السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد. Depois de louvarmos Allah subhanahu wa ta'ala e agradecendo-o, de seguida saudamos o nosso Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Conforme o hadith que ele disse: Man salla alayya salatan wahida sallallahu alayhi biha ashra, akhrajahu Muslim. Quem mandar só um salat para mim, Allah manda 10 para ele. Quer dizer, se você manda 10 para o Nabi, também Allah manda 100 para ti. Para o Nabi, Allah manda 10 vezes para ti. Se você manda 20 vezes, então Allah manda 200 vezes para ti. Há mais benefício. Nosso tema é o mesmo passado, mas seguindo também outros pontos. O passado foi sobre a característica de um sábio seguidor. Característica de um sábio seguidor. E não sábio que não segue ou que nem quer seguir. Ele sabe que a obrigação é de seguir, mas ele nem está aí. Está ao outro lado. Ele está numa outra parte, no outro lado. Característica de um alim. O ponto de hoje, o primeiro, é uma das características que um alim deve ter, ou um sábio deve ter, e as mesmas não só o sábio, o muçulmano também, em geral. É não se confiar. Aliás, não se achar de ser, ou então não se confiar que você é. Um dos medos que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou, disse al-khashya, receio. Todos os profetas tiveram e tinham receio para com Allah subhanahu wa ta'ala. Khashya é um tipo de medo que um crente tem de não habituar Allah. Todo muçulmano não habitua Allah. Uma pessoa que habitua Allah, então essa aí, duvida dele. Basta você habituar Allah, você está em risco. Porque tudo você vai estar a fazer parece seu cunhado. E vai deixar do lado que é para você saber que ele não é seu cunhado, nem é seu tio, é seu criador. Então basta você ver um muçulmano a habituar Allah, esse está em risco. E nem se sabe se é muçulmano. Porque um muçulmano habitua Allah. Chama-se al-khashya. E um que se confia, esse está no nível de habituar Allah subhanahu wa ta'ala. Um alim e um muçulmano não se acha de ser e nem se confia. Confiar-se em que sentido? Você confiar a sua ação, dizer que essa ação que eu estou a fazer, ou por causa desse salá, ou desse jejum, eu sou homem do paraíso. Você enganou-se. Está enganado. Primeiro dalil é um hadith sobre o Abu Bakr, ou a respeito de Abu Bakr. Quando ele, nos primeiros momentos, e a primeira palestra ele a dar às pessoas, no tempo em que ele era presidente dos crentes, ele disse: Ya ayyuhan nas,
ó gente, inni wulitu alaykum, eu fui dado uma responsabilidade em vós. Eu fui dado uma responsabilidade em vós. Devo vos responsabilizar. Walastu bi khairikum, mas não sou o vosso melhor. Esse Abu Bakr, não sou o vosso melhor, Walastu bi khairikum. Walakinni athqalukum humla. Mas o que eu sei é que eu tenho uma bagagem, uma trouxa, um peso sobre vocês. Tenho mais peso no sentido de ser líder, no sentido de ser presidente. Mas disse, não sou o vosso melhor. Na prática. Na ação, eu não sou o vosso melhor. É Abu Bakr. Walakinni athqalukum humla. Mas é que eu tenho mais peso, bagagem, trouxa em vós. No sentido de ser líder, de ser presidente, de ser khalifa. O Abu Bakr confirmado por Allah, confirmado por seu mensageiro, ou seja, com o seu mensageiro. Mas mesmo assim disse, gente, vocês não podem pensar que sou o vosso melhor. Dizer que esse homem aqui é homem do Jannah, eu próprio não me confio. Abu Bakr. Também não pode existir um muçulmano a se confiar. As mesmas palavras foram usadas com um khalifa chamado Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz era filho de um homem chamado Abdul Aziz, que casava uma senhora de nome Fátima. E Fátima era a filha de uma senhora chamada Laila. Laila era a esposa de Asim. E Asim era o filho de Umar bin al-Khattab. Quer dizer, é dessa família aqui. Umar bin Abdulaziz veio lá. Ele também, quando foi escolhido como rei, ou seja, como líder, também ele disse o mesmo. Mesmas palavras que o Abu Bakr disse, ele também usou as mesmas. Mas conhece quem foi o Umar? Foi um líder. Seus 12 anos, 2, não 12, 2 anos que ele ficou depois de ser escolhido. Presidência esta. Reinado. Não havia ninguém pobre naquela zona. Não havia nenhum pobre. Ricos andavam com seu dinheiro e não encontravam pobre. Através dele. Mas foi essa que disse, olha, eu não sou melhor. Então, um crente e um muçulmano, ou seja, também, um alim também, não pode se confiar de ser melhor. Mas não há dúvida que o Abu Bakr é o melhor, depois dos profetas. Mas mesmo assim, o mesmo Abu Bakr, radiallahu anhu, certa vez ele, naquele tempo, existia um tempo que passaram muitos dias sem chuva. Então, num dia desse, trouxeram água misturada com mel para o Abu Bakr beber. Abu Bakr, antes de beber, começou a chorar. Chorou ao ponto de todos que estavam ali também chorar. Quer dizer, ao ponto de todos também chorar. Todo aquele que estava ali chorou. Pessoas calaram. Ele continuou. Pessoas também arrancaram de novo a chorarem. Até Abu Bakr calar. Depois perguntaram por quê. Abu Bakr disse num dia, eu estava com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Duas pessoas. Daí o profeta disse: afasta-se de mim. Saia daqui. Afaste-se de mim. Abu Bakr disse: mas estamos aqui dois. Quem mais? O profeta disse: o dunya todo foi trazido até na minha frente, com tudo que existe de bom. Allah dobrou todo dunya, toda a terra, e eu já vi tudo. Então este era o dunya que estava na minha frente, e eu estava a dizer: saia daqui, a expulsar o dunya. Depois o dunya disse para mim: se você salvar, nem são todos que vão salvar. Se você, Nabi, salvar, então nem são todos que vão salvar. Então Abu Bakr disse: eu chorei por causa disso. Eu também não sei se estou salvo. Se esse que o dunya estava a referir de que não há de salvar, se não sou eu. Chorou até que não bebeu mais aquela água. Por quê? Ele não se confiava. Dizer que mas o nome dele foi mencionado, que é um dos homens do paraíso. Mas mesmo assim, ele não se confiava. Abdurrahman bin Auf é um dos homens, é dentre aqueles 10 que receberam boas novas do Jannah. Abdurrahman bin Auf está naquela lista, daqueles 10 sahaba. Além disso, participou a batalha de Badr, primeira guerra, 17 de Ramadã. Aqueles todos daquele dia, Allah disse: todos estão no Jannah. Ele também está ali. Mas há um dia que trouxeram comida do iftar e ele estava para comer. Também o mesmo assunto. Começou a chorar. Chorou ali e no fim disse: Qutila Mus'ab bin Umair wa huwa khairu minni. O Mus'ab bin Umair foi assassinado, foi matado ou morreu enquanto ele era melhor do que eu. Ele foi o melhor do que eu. Mus'ab bin Umair foi um jovem de uma idade muito menor. O jovem mais rico em Meca, e quando morreu ficou mais pobre. Aliás, mais rico em Meca e quando entrou no Islã ficou mais pobre. Mus'ab bin Umair foi o mesmo jovem que o Nabi, antes de chegar em Medina, ele já esteve lá a ensinar pessoas. Muitos abraçaram o Islã através dele. Mas veja, o jovem mais rico em Meca, e quando entrou no Islã ficou mais pobre. Era já mais pobre. Mus'ab bin Umair. No dia em que ele morreu, o kafan não chegava. Se tapava a cabeça, pernas fora. Se tapava pernas, cabeça fora. Mus'ab bin Umair. Então esse Abdurrahman bin Auf disse: Qutila Mus'ab bin Umair wa huwa khairu minni. Enquanto ele foi o melhor do que eu, melhor nação. Mas esse aqui é um homem que o seu nome já está na lista, dentre aqueles homens do Jannah. São pessoas essas de Iman que não se confiavam. Eles não se achavam dizer que eu então, aqui, eu sou de lá do Jannah. Não. Não se confiavam. Depois, dentre as histórias, existiu um homem, fez a ibada há 70 anos. Quando morreu, Allah subhanahu wa ta'ala disse para os anjos: levem este homem, meter no paraíso através da minha misericórdia. Aquele homem ouviu aquilo, disse: misericórdia, 70 anos de ibada. Misericórdia.
70 anos de ibada. Allah disse, devolvem este homem aí. Repetir o que falou. Ele, o homem, pensou que a ibada dele de 70 anos seria suficiente. Achou assim. Esqueceu que você não entra no paraíso porque fez boas ações. Lá. Você entra pela misericórdia de Allah. Nenhum de nós já quer de fazer ação suficiente para entrar no Jannah. Wallahi, não existe aqui. Pessoa entra no Jannah através da sua misericórdia de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala disse, está bem, já que ele é para entrar no Jannah por causa da ibada, então vamos lá contar minhas dádivas que ele usou. Vamos só começar vista só, quantas coisas que ele viu. Fazermos o peso só de vista, visão, não olho, visão. Pesar a ibada de 70 anos, mas tudo que ele viu, só vista só, sem pôr mão, sem pôr toda a cabeça, sem pôr pernas, só vista e só. Aquele homem quando ouviu assim disse, e Allah, me meter no paraíso através da sua misericórdia. Foi dito, não, espera lá pesarmos. Ele disse, não. Quer dizer, viu que é aqui, estraguei aqui. Allah subhanahu wa ta'ala, como misericordioso, era para lhe fazer conhecer, lhe dar conhecimento de que você não tem ibada suficiente para o Jannah. Não tem. Mas a pessoa tem que procurar para atrair a misericórdia de Allah. Esse é o assunto. É diferente com aquele que nem procura essa misericórdia de Allah. Só vista só. 70 anos. Se calhar você só são 20 anos. E nesses 20 anos nem sei se chega um ano que o salário foi aceito. Porque em algum momento comeu comida, consumiu comida que você burlou alguém. Pensa que seu salário irá valer. Comida haram. Você burlou alguém, está bem fazer salário. Comeu essa comida que você burlou alguém. Essas são pessoas que faziam a ibada só para indicar que, olha, se eu faço jejum ou salá, não é a razão de me confiar que eu vou entrar no Jannah, ou então sou melhor através disso. Lá. Seria esse homem 70 anos de ibada, não 70 anos de idade, 70 anos de ibada, nem sei quantos anos tinha. Você não tinha assim. E eu vou fazer um ano de ibada. Se calhar esse um ano aí só será aceito só lá de janeiro, fevereiro, março, abril. Abril, quando caiu sua casa, foi no curandeiro. Seu só lá vai valer. Maio, junho, julho, agosto, setembro. Você cometer a kufr só, porque pode cometer na fala e pode cometer na prática. Mas esses eram homens que estavam fora do shirk. Mas mesmo assim, não havia confiança. Este é o primeiro ponto. Não nos confiemos naquilo que nós fazemos. Não nos confiemos naquilo que nós fazemos, no que praticamos. Não haja uma confiança de que isso aqui vou entrar no Jannah porque eu faço aquilo lá. Você vai entrar no Jannah através da misericórdia de Allah. Só que temos que procurar essa misericórdia. Esse é o assunto. Não estou a dizer confiar na ação que você está a fazer. São duas coisas aqui, porque há pessoas que percebem muito mal. Confiar o que você faz é outra coisa.
Confiar de que irei ao paraíso através disso é um outro ponto. E se você confia assim, você só pode confiar que essa prática, se eu faço, essa prática leva ao Jannah. A prática leva ao Jannah. Significa, é uma linguagem essa. A prática é halal. Não porque você vai se confirmar já vivo. Não. Segundo ponto. Juntei aqui. Características de um muçulmano, ou seja, crente, muçulmano e alim. Porque todos estão na mesma missão aqui nesses pontos aqui. Segundo ponto. Reconheça seus erros. Esse é um outro problema que se calhar muitos alunos não há de encontrar. O 90% ou 70% de alunos você pode não encontrar. Sábios da religião. Reconhecer seus erros. Se quer vai trazer suas desculpas. Ele prefere dizer que você não sabe nada do que aceitar. Mas os sahabas não foram assim, ou não eram dessa forma, porque eles tinham taqwa. Certa vez Abu Huraira, no cemitério, o sunnah que nós sabemos e conhecemos, é que o janaza, se está a passar, a pessoa fica de pé. Os dalils são muitos. Até o profeta ficou de pé, janaza que estava a passar de um judeu. Quando foi perguntado, quando foi dito que esse judeu é esse, ele disse, alaysat nafsa, acaso não é alma? Só ficar de pé, não é para fazer outras coisas. Lá no cemitério, até ser colocado o janaza. Abu Huraira sentou, esse hadith está no Bukhari, Abu Huraira sentou e mandou outros ali sentarem. Quando chegou outro sahaba, Abu Sa'id al-Khudri, ele disse, qum, levante-se. والله إن هذا قد علم أن النبي نهانا عن ذلك. والله esse Abu Huraira já sabe que o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam já nos proibiu isso aí. Abu Huraira reconheceu logo desse sadaqa. Falou a verdade, é isso mesmo. Quem estava errado sou eu. Vamos lá levantar. Dali reconheceu o erro ali mesmo. Foram sahabas esses. Sábio com outro sábio. Abu Huraira com outro sábio, Abu Sa'id. Agora, hoje, essa característica aqui, procura lá nos álimos. Se encontrar 30, onde existem 100, alhamdulillah. Se encontrar 30, onde existem 100, alhamdulillah. A não ser que encontras 9 e esses aí, 80, 91, todos estão no outro lado. Reconhecer erro não é fácil. E todo que não reconhece erro é orgulhoso. Todo. Eu não conheço ninguém que não reconhece erro que não é orgulhoso. Eu não conheço. Se existe, não conheço. Que não reconhece erros e ele mesmo não é orgulhoso. Eu não conheço. Porque a própria prática é de orgulho, né? Então, essa é a segunda característica que um alim deve ter e um muçulmano também no sentido geral. A terceira. Não levante a mão onde existe outra pessoa que tenha capacidade sobre tal. Esse pode ser outro problema. Esse. Não levanta a sua mão onde neste lugar existe alguém também que tem a mesma capacidade. Aliás, que tem a capacidade do assunto, por mais que não seja a mesma. Estão a querer uma coisa. Se querem um programa qualquer, existem duas pessoas. Digo duas, porque pode existir 5, 6. Só digo duas, no mínimo. Você sabe que não estou sozinho. Existe outro, não levante sua mão. Dizer que eu vou fazer o assunto. Não.
É diferente dizer quem está pronto. Esse é outro assunto. Levantar a sua mão, eu vou fazer. Onde existe outro. Se não teres sorte, Allah vai deixar contra ti esse assunto. E o hadith também diz assim. Só pode levantar mão onde você sabe que não existe outro. Aí sim. Omar bin Abdulaziz, aquele mesmo sheikh, o khalifa que eu mencionei lá no início. O antigo rei, antes dele, nesse caso, tinha um seu conselheiro. E aquele conselheiro disse para o seu khalifa, para apontar quem merece ficar depois de mim. Esse era o presidente que estava a falar. O Amir. Então aquele conselheiro disse a Umar bin Abdulaziz, tens que escolher alguém que mesmo você morrendo ter proveito lá no Qabr. Umar bin Abdulaziz era um jovem, nem 40 anos não tinha. Então, escreveram o nome dele. Escolheram o nome de Umar bin Abdulaziz e escreveram ali. Presidente esse. O Amir, vamos lá dizer, o líder dos crentes. Em Medina. O próprio dono não sabia. Quando o rei morreu, faleceu, a mesquita toda estava à espera da pessoa que será escolhida para ser khalifa. Toda a gente não sabia, nem o próprio Umar bin Abdulaziz não sabia. Só que sabia foi aquele conselheiro, sabia do assunto. Ele foi em frente, deu salam e disse à pessoa que será o líder, o nome dele está aqui. Umar bin Abdulaziz estava lá, no outro lado. Ele também esperava que fosse outro, e não ele. Quando tirou a carta, leu. Mencionou o nome Umar bin Abdulaziz. Ele, quando ouviu, ficou de uma outra forma. Foi até lá a chorar. Disse, essa lista aí, aliás, essa carta, este papel, registraram o meu nome sem me consultar. E sem consultar as pessoas que serão lideradas. Então, melhor tirar esse nome meu, tirar esse nome e pessoas escolherem o chefe deles. Todos responderam, disseram, Balikhtarnaka ya Amir al-Mu'minin. Nós te escolhemos. Nós te escolhemos. Quer dizer, por ver a pessoa que foi apontada, todos ficaram dentro do assunto. São pessoas essas que nem se preocupavam em dizer deixa-me lá eu enfrentar aí. Não, você só pode enfrentar ou pode escolher onde não há outro. Aí, se você se esconder, também é outro assunto. Esse é o segundo, se calhar, terceiro ponto. Não levante a mão onde existe outro capacitado, outra pessoa, por mais que seja de uma forma menor. Assim como você pode ver. Porque se alguém diz que é doença pequena para quem diz e não para quem tem. Aquele que tem é grave. Ferida para quem tem é grave. Porque você não gostaria que mosca aparecesse aí. Basta aparecer, você já sabe que está me chatear. Então, esse é o terceiro ponto. E todo muçulmano também deve ser assim. Não só alim. Não só o alim em si, de uma forma separada. No sentido geral. Não levante a mão onde existe outro. Allah vai deixar esse assunto contra você. Agora, se levantar porque não existe outro e se esconder enquanto quem existe é você, vai responder também. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. A quarta e a última é a humildade. Eu dizia que são características que todo muçulmano deve ter. A humildade. Humildade podemos entrar em muitos sítios, se quer a pessoa achar que é humilde, mas enquanto não é. Se formos a ver a humildade, pode ser no da'wa. Você sabe, seguindo esse assunto de alim, se você vai numa mesquita de alguém, primeiro tem que ser a permissão do dono da mesquita. Essa é a regra 1. A permissão. E se te proibirem, é melhor você sair. É exatamente o que aconteceu com o Nabi sallallahu alaihi wasallam quando foi para Taif. Muitos de nós conhecemos a história de que ele foi para Taif dar da'wa. Mas se formos a seguir muito a história, vamos ver que ele foi pedir ajuda, foi procurar ajuda. Porque no ano que ele foi lá, foi o mesmo ano que morreu o tio e a esposa, famosa, Khadija. E o tio dele, Abu Talib. Quer dizer, era a pessoa que Meca respeitava. Abu Talib. E a sua esposa, Khadija. E os dois morreram no mesmo ano. Ele foi lá com o seu filho adotivo, não biológico, chamado Zaid bin Harith. Zaid bin Haritha era um filho adotivo de Nabi. Quando foi lá, ele foi procurar... Mas onde há Nabi não falha da'wa. Não estou para contar toda a história. Só quando chegou lá, conversou com aqueles reis, aqueles 3 reis. E eles negaram. E daí ele diz: In abaitum al-himaya wa abaitum al-islam. Se vocês negaram me ajudar, também negaram o Islã. Quer dizer, eu vim procurar ajuda. A relação que vocês têm com meu tio, Abu Talib. Assim que vocês negaram, também negaram o Islã. Fala tukhbiru Quraishan. Então não podem informar Quraish anni ji'tu asta'inu bikum, de que eu vi, apareci aqui na vossa cidade, na vossa vila, para vos pedir ajuda, a fim de pedir ajuda. E eles disseram: lanukhbirannahu, nós vamos informar. Você quer para a gente não informar Quraish? Cafres de Meca, nós também vamos informar. Qum ya fulan, você levante, wa khudh farasak, leva o teu cavalo, wasbiq ila Makkata, e adiante agora, corra até Meca. Wakhbir Quraishan, informe Quraish, anna Muhammadan, que Muhammad ja'ana yasta'inu bina, apareceu-nos a fim de nos pedir ajuda. Alaykum, contra vocês. E o Nabi diz: In abaitum al-Islam, se vocês negaram o Islã, wa abaitum alla tukhbiru Quraishan, também negaram, quer dizer, vocês também negaram não informar Quraish lá em Meca, dizer que eu cheguei aqui. Também não querem também. Eu vos pedi para vocês não informarem, também mesmo assim não querem. Fada'uni, então deixem-me, eu livre. Quer dizer, assim que vocês negaram, então me deixaram ir embora, em vez de criar confusão. E eles, já que eram mafiosos, disseram: Innaka lan takhruja hatta turjama bil hijara. Você nunca há de sair até você ser apedrejado. Quer dizer, ele estava muito simples. Que, já que eu não tenho chance, então deixa-me livre. É exatamente o que você deve fazer. Se vai fazer da'wa numa mesquita e não te dá chance, não cria confusão. Que está bem, arrumo minha pasta, vou-me embora. Acabou. Fica com a sua mesquita, eu vou ficar com o meu da'wa. Todo muçulmano deve ser assim, né? Onde você sabe que não há chance, não cria confusão. Pode ser alguém que está a viajar. Está com o seu carro, encontra alguém e diz: olha, dê-me água. Não está a referir à água da garrafa. Dar-me documento de Samora. E você começa não, se não tem, diga que não tenho. Se tem, entrega. Do que você criar confusão, você está bem de cabeça. E depois, além disso,
uma característica muçulmana que está na sua frente. Não. Ou se não quer dar, não pode dar. Ou então se dá, aliás, se tem, dá. Isso pode acontecer lá. E a mesma humildade que o Nabi usou de não criar confusão, aconteceu com o Imam Hanbal. Imam Hanbal, ele estava a andar, chegou numa vila, já era noite, foi numa mesquita para descansar, encontrou o guarda, está lá. O guarda nem conhecia quem é esse aí. Só ele, o que ele sabia é que esse é um homem. Mas Imam Hanbal, quem não conhecia naquele tempo, ele disse: olha, senhor, saia, não pode dormir aqui. Imam Hanbal saiu, foi até na porta, na entrada da mesquita. O guarda foi até lá, disse mesmo aqui, saia. Ele saiu, não criou confusão. Então, vinha um homem, aquele homem viu de que existe alguém que está a ser expulso lá, está a ser tirado da mesquita. Aquele homem disse: olha, irmão, eu sou padeiro. Ele tinha sua padaria, né? Então, passo essa toda noite a amassar trigo. Vamos lá, pelo menos um espaço pequeno para você descansar. Ele também não sabia que esse aqui é Imam Hanbal. Imam Hanbal não disse de que eu sou Hanbali. Foi até lá. E aquele homem tinha seu hábito sempre de istighfar. Tinha hábito sempre de dizer astaghfirullah, astaghfirullah. Quando amassava trigo, astaghfirullah. Imam Hanbal escutou aquilo. Perguntou àquele homem, disse: olha, será que alguma vez você viu o benefício desse istighfar? Ele disse: sim. Todos os duas que eu fiz, todos os duas e todos os pedidos que eu pedi a Allah subhanahu wa ta'ala, já fui concedido. Menos um. Tudo que eu pedi a Allah, através desse istighfar, Allah já me deu. Menos de uma coisa. Qual é essa coisa? Ele disse: nessa zona existe um imam chamado Hanbal, e eu pedi a Allah para que eu não morra até que eu veja esse imam. Imam Hanbal, quando ouviu, começou a chorar. Disse: através do seu istighfar, fez com que eu fosse expulso da mesquita. Esse é o Imam Hanbal que você está a referir, sou eu. E se fosse eu, você não me conhece? Mas você não sabe? Não, não te conheço. Você então não é de Mcuba. Ou reza lá no Marmanelo. Quer dizer, ia existir aí até o ponto de ser conhecido quem é. Eram pessoas humildes esses. Para fechar, o Sheikh Albani conta uma história. O mesmo Imam Hanbal com um seu professor e amigo chamado Yahya ibn Ma'in. Aqueles sheikhs estudavam com os amigos, né? Esse amigo ensinava outro, esse também. Até amigos que tinham pouco conhecimento ensinaram um que tem muito conhecimento. Não hoje. Hoje encontra poucos, existem, né? Mas poucos. Então, o Imam Hanbal estava com o Sheikh Yahya ibn Ma'in. Chegaram numa mesquita, encontraram o imam daquela mesquita, está a narrar um hadith. Está a narrar um hadith. Veja como é que pessoas eram humildes. Disse: حدثني أحمد بن حنبل وحدثني يحيى بن معين. Esse hadith contou-me Ahmad bin Hanbal, Yahya ibn Ma'in. Os dois estavam aí na mesquita. Ele na vida nunca viu quem é Hanbal e quem é Yahya ibn Ma'in. Mas ele disse: esse hadith quem me informou é Ahmad bin Hanbal. E os sheikhs referidos estão aí. Estão a ouvir, a escutar. Depois, ele falou aquela toda a narração, aquela toda a linhagem nominal. Depois, no fim, disse: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contou o hadith que ele queria contar. Disse: quem dizer La ilaha illallah, Allah cria 70.000 pássaros em cada letra. E cada pássaro ter 70.000 bicos. E em cada bico fazer mais de 70.000 vezes de istighfar a favor dessa pessoa que diz La ilaha illallah. Escutou-se? Eu vou repetir. Quem dizer La ilaha illallah, Allah,
essa é la ilaha illallah, tem 12 letras. Cada letra, Allah, Muhammadu Rasulullah também 12 letras. Cada letra aí, Allah vai fazer o quê? Vai criar 70 mil pássaros em cada letra. E cada pássaro ter 70 mil bicos. Já pássaro não tem boca, nem tem bico. 70 mil bicos. E cada bico fazer o quê? Istighfar mais de 70 mil vezes a favor dessa pessoa que diz la ilaha illallah. Falou aquele hadith, depois de acabar, depois de tudo, Yahya bin Ma'in chamou aquele homem. Disse, Yahya bin Ma'in sou eu, esse aqui é o Imam Hanbal. Nós na vida nunca escutamos esse hadith que você disse, ouviu a nós. Ele disse, olham, vocês pensam que no mundo existe um único Yahya bin Ma'in e existe um único Hanbal? Eu conheço mais de 70 Hanbalis, conheço mais de 70 Yahya bin Ma'in. Pensam que são vocês só? Depois, no fim, disse, olha, nós estamos a mentir para aumentar o imã nas pessoas. Esse é o objetivo. Ele estava a mentir, é um hadith que nem existe. Para aumentar o imã nas pessoas. Mas sabe como é que ele chamou? Em segredo, assim, chamou de uma forma normal, a pensar que talvez esse sheikh aqui vai me dizer alguma coisa. Então, esse é o assunto da humildade que existe nas pessoas e que deve existir também nos muçulmanos. Apesar de existirem erros que dá para corrigir em frente de todos, como é esse que ele estava a mencionar. Então, tudo isso, temos que, esses 4 pontos que eu citei, seja um alim, seja o todo muçulmano, deve saber exatamente onde usar as suas palavras. Não serão todos que vão usar da mesma forma. Há de existir outros de outra forma. Há de existir outras formas que vão perceber também de uma maneira, de uma outra forma. Né? Alguns aqui perceberam mal, pensaram que eu condenei sócio. Não, eu não proibi sócio. Escuta lá bem a palestra. Não, eu não condenei você levar seu dinheiro, entregar esse, depois de entregar esse, escuta lá bem. Por isso eu dei exemplo de circuncisão. Circuncisão é sunna, ser circuncidado, mas da forma que estão a fazer, é daquela forma. Coran é halal você ler, mas onde é que você vai ler? E você se perceber mal vai dizer que está me proibindo eu ler o Coran. Não, não te proibi você ler o Coran, mas da forma de você usar. Se fosse assim eu ia meter lá contribuição, ia meter lá apoio, ia meter lá muita coisa. Mas eu não condenei assunto de sócio, você levar seu dinheiro com esse. Não é isso que eu falei. A forma de fazer, a forma de ser e como é que usam. Você tem que controlar esses pontos. Não é você dizer que o cursinho proibiu stick, proibiu. Eu não proibi stick aqui. Eu não proibi, não condenei sócio. Mas condenei alguns pontos. Volta para a palestra, vais perceber. As duas. Esses são os pontos que você deve entender, deve perceber. É mais ou menos até este ponto que nós termos a percepção, tafaqahu qabla tasawwadu, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça perceber melhor a sua religião. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Estão. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.